Boa noite a todos. Hoje uma live sobre um assunto muito importante, que é a presunção de inocência. Nós vamos dividir aqui a tela com o colega Caio, que é lá do Rio de Janeiro, daqui a pouco deve estar entrando. Enquanto isso, a gente vai introduzindo o assunto. Eu estava nos outros grupos agora discutindo isso, e é um consenso, né? Esse princípio da presunção de inocência, ele tem sido sistematicamente abandonado. No Brasil, a defesa que tem que provar que a pessoa é inocente. A pessoa já entra condenada. Aí você tem que fazer provas da inocência. Não é a acusação que tem que fazer a prova da culpa. É a defesa que tem que fazer prova da inocência. Boa noite a todos. Ana Corina, minha chefe. Fernanda. Diego Madureira e Diogo Muschi. Érica Carvalho. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui ao vivo, depois eu vou deixar no vídeo gravado, né? Na página inicial. Então, o princípio da presunção de inocência passou a ser uma dor de cabeça, né? Boa noite, Diego. Passou a ser uma preocupação para os advogados, porque você já sabe que a pessoa chega praticamente condenada, não é? Basta a acusação. Então, isso é um estresse muito grande. É um princípio muito importante, porque ele praticamente faz a diferenciação entre O Caio está aqui. Caio, você tem que pedir para participar. Eu não sei... Deixa eu ver aqui. Já está aqui. O Caio deve estar entrando. Recusou. De novo, Caio. Aqui apareceu que houve a recusa da divisão da tela. Mas tem que apertar de novo aí o pedido. Agora, aceitar. Vamos ver. Então, esse princípio, apesar de muito importante... Caio, boa noite. Tudo bem? Boa noite, doutor Warley Belo. Conseguem me ver e me ouvir bem? Estou te vendo e ouvindo bem. Tá tudo perfeito. Tá tudo ajustado aí? Agora estou ajustado, agora estou bem. Muito bem. E o Rio de Janeiro, como está? Tá quente? Está chovendo? Rio de Janeiro está quente, todo dia está chovendo. Não está igual. Criminalidade bombando, estourando, Estado Democrático de Direito perdendo territórios com uma celeridade assustadora. Eu imagino. O Rio de Janeiro acaba que conduz o Brasil nessas coisas, para bem ou para mal. Quando vai bem o Rio de Janeiro, o Brasil vai bem. Quando vai mal, é porque está tudo desencaminhando também, não é muito diferente, não. Isso não é privilégio nem prerrogativa de vocês, viu? A gente está tudo no mesmo barco. Muito bem, estou muito feliz, Caio. Na verdade, a gente estava conversando, né? Surgiu essa ideia, que partiu de você, de fazer a live. Achei interessante, porque abre um canal para a gente conversar com os colegas que estão chegando aí. Vou dando boa noite, a Brena, a professora Maria Cristina, quanto tempo não vejo, também já está aí. E, Caio, eu estava falando aqui para o pessoal da importância, né, desse princípio, porque o ônus da prova ele recai sobre a acusação e não sobre a defesa. Mas hoje no Brasil, principalmente quando tem esses casos midiáticos, essa semana foi o caso aí do desembargador aqui do Tribunal de Justiça de Minas,
que teve uma decisão, que está tendo, né, uma decisão contestada. Eu até acho que não estava dentro daquilo que eu imagino que seria uma solução jurídica mais correta, mas de qualquer jeito a mídia massacra. E quando a mídia chega, a presunção de inocência desaparece. Ninguém quer saber de ouvir o desembargador, o pessoal quer, se pudesse jogar na rua e torturar, era o que gostaria de fazer. Então, esse assunto está na ordem do dia, não é? Porque no Brasil a presunção de suficiência narrativa basta. E aí eu gostaria, Caio, para a gente iniciar essa conversa, você primeiro se apresentar, para quem é aqui de Minas, não te conhece, eu me apresentar também, né? Para quem não me conhece, meu nome é Warley Belo, eu estou de Belo Horizonte, eu sou advogado criminalista, mestre em Ciências Penais pela FMG e especialista em psiquiatria pela USP. E tenho o privilégio de ter amigos como o Caio. Então, formalmente, Caio, boa noite. Se apresente, por favor, aos nossos telespectadores. Eu não sei como é que fala isso, mas se apresente, por gentileza. E a sua introdução do tema, o que te move discutir esse tema? Então, novamente, boa noite ao querido Dr. Warley Belo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Olha, eu sou um operador do direito, sou advogado, sou jornalista, eu também sou sindicalista, eu já fui vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro. Atualmente sou presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB do Rio de Janeiro pelo 3º mandato consecutivo. E eu trabalho em 2 profissões que a presunção da inocência está o tempo todo tempo norteando essas profissões, que é o direito, a advocacia e também o jornalismo. O direito, ele ataca a presunção da inocência e também defende a presunção da inocência. E o jornalismo, que deveria controlar a ansiedade e aguardar a finalização de processos para poder apontar quem é demônio, quem é anjo, é uma falha estrutural de jornalismo brasileiro. A ansiedade, a antecipação de juízo. O jornalista brasileiro, orientado pelo patronato do jornalismo brasileiro, já sai demonizando todo mundo para vender jornais, vender revistas. Porque a destruição de reputações é lucrativo. O pessoal gosta disso. Vende, né? Notícia boa não vende. O que vende são essas desgraças, né, que acontecem. E antes de eu entrar no debate jurídico junto com o nobre amigo, eu vou te mostrar uma falha histórica do jornalismo brasileiro. Nós temos que aproveitar os espaços de comunicação, porque a grande mídia deveria fazer isso e não faz. O Warley, com certeza absoluta, ouviu falar num cara chamado Leonel Brizola. Sim, bastante. O jornal O Globo ficou décadas e décadas falando que o cara fugiu do Brasil vestido de mulher e de calcinha. Sim. 25 anos depois dessa fake news, o jornal O Globo, lá no final do jornal, nas últimas páginas, em minúsculo, fez a retratação histórica a Leonel Brizola, falando que isso era mentira. Que ele não fugiu vestido de mulher e de calcinha. Mas essa difamação pegou. E até hoje você escuta pessoas falando que essa história é verdadeira. É verdade. Ok? Ele tinha sido expulso do Rio de Janeiro, né? Ele foi para Mato Grosso, né? Sim, depois ele fugiu para o Uruguai. Uruguai. Na ditadura militar, aí os militares quiseram matá-lo no Uruguai. Do Uruguai ele foi para os Estados Unidos, para Nova York, protegido por Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos.
e de Nova York ele foi para Lisboa, Portugal. Em Portugal que os militares desistiram de tentar matá-lo. Tá? Mas o estrago já estava feito, Já né? tava, o cara já estava difamado. Tá? Agora vamos para, saindo do aspecto histórico-político, vamos para o aspecto jurídico, que é o intuito de nós dois aqui. Isso. Olha, eu gostaria de introduzir aqui na nossa ordem, mais ou menos, nada muito rigoroso, só para a gente não perder aqui. O conceito, né, do princípio, o fundamento, a história, né, o que é a presunção de inocência. Você é bem politizado, jornalista também de formação. Então, essa ótica do Estado democrático de direito, né? Porque a presunção de inocência é um termômetro da democracia. Você mesmo avisou aí o caso do Leonel Brizola, a gente sabe da história dele, e essa presunção de inocência sempre está no meio da questão política, tanto do Estado macro, quanto nas histórias do dia a dia, né? Dos nossos clientes, das histórias que a gente acompanha nos jornais. E a presunção de inocência eu chamo de termômetro da democracia. Eu estou certo, eu estou errado. Como é que você, Caio, enxerga esse princípio constitucional que está lá no artigo 157 da Constituição Federal, frente ao Estado democrático de direito, nessa visão mais ampla, política? Como é que você vê isso? O Arley, eu vou até tomar cuidado nas palavras para não derrubar a nossa live. Olha, na minha leitura jurídica política, o Brasil está sob ataque. Só que, como nós estamos no século XXI, a bondade e a maldade evoluíram. Né? Na época dos nossos bisavós, você tomava um país na guerra com tiro e bomba. Isso ainda hoje é utilizado, mas antes de chegar nesse nível de tiro e bomba, o país é atacado antes de maneiras pacíficas, sem ninguém perceber. O Brasil vem sendo atacado por forças estrangeiras que não querem o desenvolvimento do Brasil, porque o Brasil é o único país no mundo que pode se tornar a maior potência do planeta Terra, se tornando o maior líder mundial, assim como os Estados Unidos foi e a China é hoje em dia. Porque nós temos os recursos naturais mais prósperos e abundantes do mundo. Papai do céu abençoou muito essa terra. Nós temos o melhor povo do mundo, porque nós temos o melhor do branco, o melhor do índio, o melhor do negro, o melhor do europeu, o melhor do asiático. Verdade. Tudo aqui. Tudo aqui. Então, o que acontece? Eu não vou defender partido nenhum, nem ideologia política nenhuma, mas eu sou obrigado a apontar fatos históricos que aconteceram no mundo do direito recentemente até hoje. Eu vou citar 2 nomes aqui que eu não suporto, não gosto dos 2, mas eu tenho como operador do direito reconhecer que o direito está sendo rasgado. Porque isso é ser operador do direito. Sim. Exercer a crítica, né? Perfeito. É como a doutora Fernanda está falando, ó, assassina a reputação da pessoa para depois soltar nota mínima e minúscula depois que mata a pessoa em vida. Quer dizer, perfeito. Vamos lá. Eu aplaudo em alguns segmentos a Operação Lava Jato. Eu reconheço que a Operação Lava Jato teve uma grande importância histórica no Brasil. Eu reconheço que a Operação Lava Jato destruiu monopólios de poder, regionais e nacionais. Eu reconheço que muito bandido foi preso, de forma correta. Mas ela também teve suas falhas. Para tirar um determinado político altamente popular, com várias máquinas de poder na mão, de voltar à presidência da República, acelerar um processo criminal altamente complexo, que não deveria ter sido acelerado. Porque se você pula etapas, queima etapas, você gera nulidades processuais que vão contaminar o todo.
Aconteceu isso com o Luiz Inácio Lula da Silva. Não estou entrando no mérito, não, se ele é inocente ou culpado. Eu estou entrando no mérito processual. Queimaram etapas, perderam provas de propósito e forjaram provas de propósito. Isso contamina tudo. E até hoje, juridicamente, a gente não pode falar se ele realmente é culpado ou realmente inocente. Porque começou com ilegalidade, desenvolveu ilegalidade e terminou ilegalidade. Agora, vamos agora para 2025. No meu ponto de vista jurídico, o que fizeram com Luiz Inácio Lula da Silva, fizeram agora com Jair Messias Bolsonaro. Golpe de Estado. Tá. Mas já começou contaminado. Como é que quem vai processar e julgar é um ministro que nunca se deu bem, no mínimo, com o réu? No mínimo. Eu estou sendo até semântico. Já entra aquele problema que a gente chama de viés de cognição. O viés de cognição é exatamente isso que você está colocando. Quando o juiz ele atua no inquérito policial, ou ele produz provas ex officio, manda oficiar aqui, manda oficiar ali, ele toma a iniciativa de procurar a prova, de mandar a ordem para prender pessoas, para colocar a tornozeleira, divulga os nomes das pessoas nas redes sociais, não é? A ordem sai no outro dia, está no jornal o Globo lá, o nome das pessoas que foram sujeitos passíveis dessas medidas cautelares. Isso aí induz aquilo que a gente chama de viés de cognição, que é um problema, por princípio, da presunção de inocência, porque o juiz já entra viciado. Uma vez que ele está tomando a iniciativa, como você colocou aí agora, de produzir, de fazer, de atropelar as coisas, afoito, você tem aí esse viés de cognição, que é um termo da psicologia social de 1957, já faz um tempo, mas que induz que a pessoa, ela inconscientemente, ela vai ter a sua ideia da pessoa ser culpada ou ser inocente, previamente, esse pré-julgamento que existe, e ela vai procurar os indícios, as provas, dentro do processo, para confirmar esse viés que ela teve. Quer dizer, exatamente esse quadro. Quando você tem essa coisa tumultuada do processo criminal, que é sempre algo muito doloroso, é sempre muito difícil e precisa ser arrastado. A crítica sua é a minha também. O processo criminal veloz, isso daí é problemático para a gente. Porque a verdade, entre aspas, aí, não é? Para ser reconstituída através das provas, através desses indícios, é sempre muito doloroso, complexo, difícil. As consequências são graves. E a presunção de inocência, na pressa do processo, ela é atropelada. Quando você tem a mídia lançando essas notícias bombásticas, ela é atropelada. Então, você tem um quadro das pessoas sendo condenadas antecipadamente por uma questão política e não uma questão jurídica. Né? Essa pressa é resultado de uma visão do processo penal e do direito penal como paladino social, como paladino da resolução dos problemas sociais do Brasil. Então, a gente tem pobreza, tem corrupção, tem pessoa passando fome, tem desvio de verba, tem abuso de poder, de autoridade. Qual a solução? Vamos prender todo mundo? Vamos aumentar a pena de todo mundo? E isso se traduz em injustiça quando você começa a prender pessoas inocentes. Quer dizer, a justiça faz injustiça. Voltando até aquela questão
que eu estava aqui vendo o contexto histórico do princípio, que na época da Idade Média, quando a pessoa tinha o juiz, o inquisidor, ele tinha dúvida, não é? Era considerado semi-provado, então ele tinha semi-culpabilidade e ia ter uma pena diminuída. Na dúvida, era a pena diminuída. Ou seja, bastava a acusação e se você tivesse dúvida que ele era culpado, você dava a pena diminuída. Hoje é mais ou menos isso. Eu estava falando aqui antes com o pessoal e discutindo no WhatsApp. O advogado tem que provar que a pessoa é inocente. Porque se não prova que ele é inocente, considera-se culpado. Quer dizer, inverteu-se o papel. A gente tem um quadro que a pessoa ela tem que provar a sua inocência e não o Ministério Público provar que a pessoa é culpada. Não é isso? Voltamos à Idade Média, a gente dá uma volta histórica e aquilo que era lá em 1300, 1400, que Beccaria, ele criticou no seu livro, né, dos delitos e das penas, a gente voltou hoje, em 2026, na prática. A Constituição fala uma coisa, mas na prática a gente vê a necessidade da defesa ter que provar a inocência da pessoa sob pena dele ser condenado. O Arley, eu vou te falar coisas engraçadas que é natural o ser humano rir, mas a gente deveria chorar, porque estraga a nossa Constituição e o nosso direito processual penal. Golpe de Estado tem que ter forças armadas unidas, unificadas, afinizadas com a ideia. Judiciário afinizado com a ideia. Legislativo afinizado com a ideia. Executivo afinizado com a ideia. Empresariado afinizado com a ideia. Autarquias, classes profissionais afinizadas com a ideia. A massa afinizada com a ideia, só para você iniciar. Nós não vimos nada disso. Nós vimos uma bagunça. Um queria, o outro queria, dentro da mesma força. Não era fato hegemônico na Marinha, na Aeronáutica e nem no Exército, para começo de conversa. Muita briga e confusão interna para discutir o assunto. Não teve apoio da grande mídia, não teve apoio da massa, o empresariado nem ouviu falar nisso. E o grande líder que deveria estar aqui para começar a matança foi para a Disney, para os Estados Unidos. Ele pode ter seus milhões de defeitos, ele pode ter cometido vários crimes, mas esse crime específico ele não cometeu. Chega a ser cômico. O cara, em vez de estar aqui para iniciar uma revolução, o cara foi para a Disney ver o Mickey. Como que tu vai fazer uma revolução assim? E como é que fica a presunção de inocência nesse quadro? Perfeito. Nesse quadro específico, nunca teve presunção de inocência, porque já começou errado. Tema errado, julgador errado. Denúncia errada. A gente sabe que é um problema que ultrapassa o aspecto jurídico, esse processo. Tanto o que houve do Lula quanto do Bolsonaro também são temas espinhosos, porque é sempre uma visão política muito forte, arraigada, mexe com as paixões, né? O brasileiro, ele é muito passional. Ou ele ama o Bolsonaro e odeia o Lula, ou ele ama o Lula e odeia o Bolsonaro. Não tem um meio termo nisso daí. Então, é sempre mexer numa situação política mais do que jurídica. Eu concordo com tudo, a gente tem visto os debates, os desvios, as críticas de grandes juristas, grandes jornalistas, né, que eu tenho acompanhado, críticas pesadas, duras, fundamentadas, ex-ministros do Supremo Tribunal que se manifestaram também, e a gente fica imaginando como é que vai resolver na base aqui da população, nós, do povo, né? Se lá em cima, no alto cargo do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, é essa confusão. Como que a gente vai conseguir
resolver isso daí? Será que tem chance da gente resolver essa banalização desse princípio da presunção de inocência? Você tem esperança no futuro? Como é que você enxerga isso? Você tocou num ponto interessantíssimo. O que eu percebi quando a Operação Lava Jato acabou? Qual foi o legado que ela deixou para o judiciário brasileiro? Um legado horrível. Porque sabe o que eu estou percebendo? O Brasil, o judiciário sempre foi punitivista com o pobre. Depois da Operação Lava Jato, ele está punitivista com todo mundo, até com o rico. O mau exemplo do juiz Moro, na época, meio que inflou o ego de outros juízes que começaram a prender todo mundo só porque quer prender. Aumentou o número de pessoas inocentes presas preventivamente, aumentou o número de pessoas presas na prisão temporária, aumentou o número de pessoas presas e condenadas injustamente. Isso é retrato do que lá em cima... Bom, o mau exemplo do juiz Moro, o mau exemplo dos ministros do STF está contaminando o judiciário todo. Claro que nós temos juízes brilhantes, legalistas, éticos, maravilhosos. Eu conheço vários, posso até citar nomes. Mas o que a gente está vendo é estatísticas e cheiro de fórum, convivência de fórum, é que muita pessoa inocente está sendo presa na preventiva, na temporária e condenada injustamente. Na dúvida, estão condenando. Para o público entender melhor, a presunção da inocência é um princípio do direito penal, é um princípio da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Então vamos ser didáticos para que o nosso público perceba a gravidade da situação. Eu escrevi numa linguagem bem coloquial, vou até ler. É um princípio fundamental do direito. Significa que toda pessoa deve ser considerada inocente, até que se prove o contrário, por meio de um processo legal e justo. Ninguém é culpado só por ser acusado. Então vamos dar um exemplo didático. Joaquim foi denunciado pelo crime de roubo, foi processado, julgado e condenado pelo crime de roubo. Eu posso falar que o Joaquim ainda é culpado? Não. Porque ele ainda está debaixo da presunção de inocência. Joaquim interpôs o recurso de apelação. Seu recurso foi julgado no Tribunal de Justiça. Sua condenação foi mantida. Eu ainda posso falar que Joaquim é culpado? Não. Porque ele ainda tem mais recursos. Joaquim recorre para o STJ. Sua condenação é mantida. Eu posso falar que ele é culpado? Não, ele ainda é inocente. Joaquim recorre para o Supremo Tribunal Federal. Sua condenação foi mantida. Eu posso falar que Joaquim ainda é culpado? Não, ele ainda está debaixo da presunção de inocência. Qual o momento que eu posso falar que o Joaquim finalmente é culpado? Quando ocorre o trânsito e julgado do seu processo criminal e sua condenação foi mantida. O que é o trânsito e julgado? Não cabe mais recurso. Joaquim vai ter que agora cumprir pena. Neste exato momento, eu e a mídia podemos falar que ele é culpado. Mas para entender isso daí é difícil, não é? As pessoas a grande mídia não entende até hoje. Querem condenar, querem... E aí tem um problema grave no Brasil, que é o linchamento, que aqui em Minas tem muito, no Rio de Janeiro também. Aqui no Brasil, a última estatística que eu li é um linchamento por dia. Ocorre o quê? A pessoa ela é acusada, normalmente, de crimes sexuais, né, de violentar uma criança, crimes terríveis. Não estou defendendo o crime. Mas são crimes graves e a população, esse lado apaixonado do brasileiro, a população quer fazer justiça com as próprias mãos, bate na pessoa até matar
E depois se descobre que a pessoa era inocente, que foi uma falsa acusação. Então, a gente tem uma situação que é muito análoga, tanto na população, no povo em geral, que faz os linchamentos do dia a dia, quanto também no Poder Judiciário, isso que você está aí se referindo, porque em ambas as situações a gente não tem o respeito à presunção de inocência. Aqui na rua, ninguém quer saber de dar palavra à pessoa que foi acusada pela mãe, que ali está chorando, de abusar do filho ou da filha. As pessoas já chegam e querem fazer justiça com as próprias mãos. E quando você chega num processo criminal, nesses casos mais graves, isso é mais visível, você tem aquilo que eu chamo de banalização da prova, porque você, nesses casos, nesses crimes graves ocorridos entre quatro paredes, né, principalmente crime de estupro, crime de roubo, quando não tem testemunhas, esses crimes isolados que não tem testemunha, a palavra da vítima ela tem preponderância. E aí você tem, não raras vezes, a palavra da vítima de um lado e a palavra do réu do outro lado. E a jurisprudência tem dado um peso maior, e é justo que seja assim, porque são crimes terríveis, eles acontecem. Né? Existem situações de abuso e a pessoa fica realmente traumatizada, é uma situação muito grave. Por isso, a pena é muito alta e ano após ano eles vêm aumentando essas penas. Mas a gente chegou num ponto tal, hoje no Brasil, de jurisprudência, que acontece assim, Caio, você deve saber melhor do que eu. Eles pegam o depoimento, as declarações da vítima, não é? Quando é menor, você tem aquele depoimento sem dano, que é filmado com a psicóloga e tal, só uma vez. E aquilo ali tem praticamente peso de prova definitiva, porque o juiz, com viés de cognição, né, de já ter uma denúncia muito grave, normalmente sai em notícias de jornal, e aí o juiz ele já tem uma predisposição condenatória, é assim que eu enxergo. E quando o processo ele vai caminhando e não se encontra outras provas, eles lançam aquela palavra mágica, que eu chamo de uma palavra bonita, um eufemismo, que ele chama de conjunto probatório. A vítima disse que foi fulano que a estuprou. Aí não tem mais prova nenhuma, só tem indícios, né? Lampejos, que a pessoa não conseguiu provar onde que estava, que o celular, ela falou que estava às 19h30 no lugar, mas ela estava na esquina de baixo, e vai pegando esses indícios, que não significam nada, nada diretamente à prova. O juiz chama isso de conjunto probatório, pega a palavra da vítima com esse conjunto probatório e condena a pessoa. A pena nesses crimes de violência contra menor, né, estupro de vulnerável, 217A, é de 10 a 18 anos a pena, crime hediondo. Você tem um quadro hoje desesperador. Por quê? Se a pessoa estiver mentindo, não é, essa pretensa vítima estiver mentindo, você conseguir uma absolvição é praticamente impossível, é muito difícil. Porque eles lançam mão do que a vítima disse, com viés de cognição, que a gente já explicou aqui, essa ideia pré-formada do juiz. Ele sai pegando pequenos indícios, pequenas contradições, no sentido que ele quer, mas não são provas, e ele chama esses pequenos indícios de conjunto probatório e condena a pessoa, quando, na verdade, deveria ser absolvido. Porque se o Estado não consegue provar um fato, é melhor que se absolva. É aquela história. Entre uma pessoa que é culpada ser livre e uma pessoa inocente ser presa, é melhor o culpado estar livre do que um inocente preso.
porque a justiça não pode ser um instrumento de prática de injustiças. E o princípio da presunção de inocência dentro desse quadro, especificamente aí dos crimes sexuais, que foi o que eu estava conversando num grupo aqui agora, ele se perde. Ele se perde. Não é? A palavra da vítima basta, o juiz joga um tanto de indício que não tem nada a ver com nada, chama isso de conjunto probatório, abstratamente, né, dentro de um eufemismo, uma palavra muito bonita, conjunto probatório, para significar nada, e condena a pessoa a 10, 12, 15 anos de prisão. Então, o princípio da presunção de inocência não é só nesse aspecto que você está revelando aí, nas altas instâncias, lá no Supremo, no STJ, né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, a gente tem isso permeado por toda a nossa prática como advogados, né, criminalistas, como advogados em geral, porque é do nosso dia a dia. Aqui mesmo, acompanhando a live, a gente tem vários colegas que eu tenho acompanhado aqui, colegas psicanalistas também, como a doutora Tânia, e todo mundo sabe, né, quando faz esse depoimento sem dano, aquilo ali praticamente já tem um contorno de uma condenação. Você tem que provar que a pessoa está mentindo. Porque a presunção de inocência, com a palavra de uma pessoa só, cai por terra. O princípio constitucional não vale nada frente à palavra de uma vítima isolada, que aí pode estar mentindo. E o princípio da presunção de inocência é esse escudo contra a instrumentalização do processo penal. E a gente tem visto isso no dia a dia, né? Em vários aspectos, em várias situações. Mas, doutor Caio, seguindo aqui para o nosso terceiro ponto, essa banalização da prova, o conjunto probatório, o terceiro ponto que eu coloquei aqui, a sua visão como advogado, a sua visão como jornalista, dessa questão que o direito penal ele é um limite ao poder do Estado, não é? A população acha que o direito penal é para botar a pessoa na cadeia. Coloca também na cadeia, mas não nasceu por causa disso. Você veja aqui esse livrinho que eu gosto muito sempre de citar. Quem foi meu aluno aí foi obrigado a ler. Dos delitos e das penas de Beccaria, ele fala que é o limite ao poder do Estado. E por isso existe a presunção de inocência. Como é que você analisa esse pré-julgamento que os juízes fazem, né, desse viés de confirmação, passando por cima dessa história do direito penal, de ser limite ao poder do Estado? Eles passam por cima e colocam a visão ali própria deles, com esse viés de confirmação. É praticamente uma dissonância cognitiva. Está aí a doutora Tânia, psicanalista, que pode me confirmar isso. Doutor Luiz Gustavo, vice-presidente aqui da OAB. Vários amigos aqui. Como é que você enxerga isso, doutor Caio? Como é que você observa essa dissonância cognitiva que a gente tem dos juízes que enxergam o processo penal, o direito penal, mais como uma forma de punição do que como limite ao poder do Estado? Novamente, eu vou devagarzinho para não derrubar a nossa live. Eu queria muito acreditar que era problema psicológico, neurológico e psiquiátrico, porque problemas se curam, se tratam, se resolvem. Não é. É uma engenharia geopolítica. Vamos utilizar o Estado para perseguir pessoas nacionais, traumatizá-los com o poder coercitivo do Estado de tal maneira que eles serão congelados nos seus instintos de sobrevivência e reprodução, não irão mais reproduzir, ou vão reproduzir pouquinho, por causa do medo da punição do Estado. A taxa de natalidade do Brasil cai. E os estrangeiros invasores entram aqui,
se multiplica, aumentando a taxa de natalidade deles em solo brasileiro e solo nacional, e vão repovoando o Brasil, reescrevendo a história deste país. Vou dar um exemplo bobo. Nós reconhecemos que os crimes sexuais acontecem desde o início da humanidade, são crimes horrorosos, malignos, nojentos, devem ser combatidos. Todo mundo aqui é a favor disso. Mas também nós sabemos que muitas pessoas mentem. E hoje em dia está aumentando o índice de mentirosos, homens e mulheres mentirosos, para intuitos privados, para se dar bem ou para massagear o ego, ou para se dar bem na questão patrimonial. Ok? Até guarda filho também, né? Perfeito. Agora, é uma engenharia geopolítica. Vamos usar o judiciário. Vamos traumatizar pessoas com poder estatal de prisões temporárias, prisões preventivas, condenações. Todo mundo sabe que se você for condenado por um crime que envolva questões sexuais, quando você chega no presídio, ou você é estuprado pelos presos, ou você é torturado, ou você é assassinado. Isso não é novidade, surpresa para ninguém. Então, olha o pavor psicológico que já dá nos nacionais. Olha o pavor psicológico que já dá nos nacionais. Verdade. Para que isso? Para todo mundo ter medo de namorar, Warley. Para todo mundo ter medo de casar, Warley. E tem acontecido, né? As pessoas, os homens principalmente, estão com medo de aproximar das mulheres. Claro, porque agora tudo é assédio, tudo é estupro. Claro. Mesmo. É um terror isso daí, e as mulheres acabam prejudicadas. Nessa macropolítica, as mulheres acabam prejudicadas também. Em vez de proteger, você isola as mulheres, né? Sim. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a uns anos, não vai ter mais neném. Não vai nascer mais criança. Porque está isolando mulheres de homens. Mas isso é uma engenharia geopolítica. É para potências estrangeiras tomarem isso aqui sem dar um tiro. Fica mais fácil, né? Porque o estrangeiro, quando entra no Brasil, faz 10, 20 filhos de boa. Todo mundo com RG, CPF brasileiro. Nasceu em solo brasileiro, brasileiro é. Mesmo que o pai e a mãe sejam orientais, por exemplo. Sim, sim. E vão tirar título de eleitor. E vão disputar eleições, e vão votar em candidatos, e vão patrocinar partidos e candidatos. E assim o Brasil vai sendo tomado, sem dar um tiro. Aí o que me entristece? Ninguém no direito fala nada, é um ou outro que fala. A grande mídia, caladinha, caladinha. É verdade. Cadê os protetores da pátria? Os nossos militares? Cadê? Todo mundo tá nem aí. Tá nem aí. Estão preocupados com o soldo gordo no final do mês. É verdade, é verdade. É uma visão macropolítica que eu não tinha feito o link, mas faz total lógica, né, esse pensamento. Doutor Caio, para a gente encerrar nosso bate-papo, muito agradável, muito rico, né? A gente foi de norte a sul, de leste a oeste. Uma pergunta final aqui para a gente encerrar. Qual que é o recado para a advocacia que luta diariamente contra esse punitivismo, que ignora o standard probatório, que ignora essa visão politizada sua, macropolítica? Como é que você pode se posicionar, os colegas advogados que estão aqui até agora acompanhando a gente aí? Muito obrigado a todos. E depois vai ficar no nosso... Eu esqueço o nome. O post lá. Feed. Vai ficar no nosso feed. Quem estiver assistindo posteriormente. Então, doutor Caio, o recado final para a gente encerrar da advocacia, que está aí no dia a dia lutando, trabalhando, que, de um lado, tem esse problema do princípio da presunção de inocência ignorado, do outro lado, essa visão macropolítica que você muito bem colocou aí, que eu não tinha ainda antenado, mas que você fez esse link espetacular.
Qual o recado que você deixa aí para os colegas? Caro colegas advogados e advogadas, não parem de lutar. Lutem, porque o direito é luta, é guerra. Só conseguiremos a paz, prosperidade, abundância e legalidade com guerra. Vão à luta, lutem, protocole o máximo possível de habeas corpus, protocole o máximo possível de pedidos de liberdade provisória, revogação de prisão, relaxamento de prisão, mandado de segurança. Vamos para cima. Não podemos entregar o direito. Precisamos lutar pela manutenção da nossa Constituição, que é a mais bonita e humana do mundo, e não podemos desistir do país. Não entregue o país para forças estrangeiras. Vamos lutar, denunciar até o fim. É isso mesmo. Outro nome de advocacia é luta, né? Eu tenho percebido que a gente não pode nunca parar de lutar. Isso é um fato. Às vezes o processo parece que é impossível de você conseguir qualquer coisa. Aí quando vai mais para frente, a lei muda, muda tudo, a pessoa é absolvida. Acontece esse tipo de coisa, esse tipo de situação. A pretensa vítima fala que está mentindo, você abre uma nova perspectiva no processo, as provas se alinham. Então, eu concordo, é lutar sempre. Aqui atrás, a Renata fez uma pergunta, e eu já respondi, a gente respondeu aqui ao vivo, e a Vanessa mandou aqui a mensagem para mim. A sociedade está cansada de impunidade. O direito não deveria acompanhar esse anseio por punição? Passo para você, Caio. A sociedade está cansada de impunidade. O direito não deveria acompanhar o anseio por punição? Boa pergunta. O nosso país está cheio de impunidade porque está tudo errado. Nós temos a classe baixa do crime organizado pintando e bordando, porque o cérebro desse mesmo crime organizado, os bonitinhos de sangue azul, que ocupam altos cargos no Estado, não acontece nada com eles. Por isso que os de baixo pintam e bordam, brincam à vontade. Por que também tem muita impunidade? Porque você tem corrupção pública e privada, porque você não tem ensino público de qualidade, você não tem uma saúde pública de qualidade, você não tem emprego. Acabaram com as indústrias do Brasil, acabaram com emprego para gerar emprego lá na China, em Taiwan, na Malásia, até o Vietnã. Tem muito mais emprego que a gente. Então, esse conjunto todo de horror é a explicação do apocalipse tupiniquim. É verdade. Concordo plenamente. Doutora Vanessa, sempre que eu escuto esse tipo de pergunta, né, de posicionamento, a gente precisa lembrar que o direito penal, ele não é instrumento de satisfação emocional das pessoas. Você não pode imaginar que o direito penal, como o doutor Caio bem colocou aí, vai resolver problemas sociais, vai resolver problemas da indústria, de emprego, nem da violência resolve o direito penal. Se resolvesse lá no Rio de Janeiro mesmo, para ficar um exemplo do Caio, quando aumentasse as penas de tráfico de drogas, os traficantes dos morros largariam os fuzis com medo do direito penal. E não é isso que acontece. Quer dizer, o direito penal, ele não controla muita coisa, né? Não é você aumentar a pena e sair punindo todo mundo, é o justiçamento, é que a gente estava falando dos erros judiciais, que a gente estava falando do linchamento. A pessoa é morta no chão de tanto soco, tanto chute, e depois descobre que é uma pessoa inocente. Então, eu concordo com o doutor Caio quando ele fala que usa-se muito o direito penal com esse viés político, né, demagógico. Vamos aumentar a pena do estupro, do tráfico, do homicídio, do feminicídio, que vai diminuir os crimes. É lógico que não. Ninguém vai cair nessa história da carochinha se estudar o direito penal. Então, a demagogia de soluções baratas, não é? A gente tem que alertar a população.
Não existe mágica. Você aumentar a pena do direito penal, das punições, não significa que vai ter uma impunidade combatida. Isso não funciona assim, não é matemático. Antes Um fosse. pequeno exemplo. A Sim. polícia da Bahia uma das que mais matam no mundo. E lá a violência só triplica. É A terrível, né? conta não fecha. A conta não fecha. É verdade. É triste. E eu vi aqui da Bahia a doutora Rita. Não sei se ela está aqui, mas eu vi ela. Um abraço para os amigos da Bahia. Doutor Caio, olha, chegamos aqui, passou muito rápido, um papo muito bate-papo muito agradável. Agradeço a sua ideia brilhante. Acho que motiva até a gente fazer mais lives, convidar mais colegas para a gente debater. Né? É sempre muito interessante. A gente eleva o nível de discussão na internet e é importante a gente conscientizar as pessoas, os nossos colegas. Suas considerações finais, doutor Caio? Adorei a live. Estarei sempre à disposição para novos convites. Se quiser falar de assuntos jurídicos misturados com políticos, eu vou amar, como esse aqui foi. Muito obrigado pela sua amizade, carinho e lealdade. Obrigado aos telespectadores que mandaram suas perguntas, curtiram, compartilharam a live. E não se esqueçam, não desistam do Brasil, porque todos os estrangeiros querem tomar o Brasil dos nacionais. Querem tomar esse país, que é o país que tem mais água potável no mundo, minérios e abundância, petróleo e gás e abundância, solo abençoado. Não vamos entregar o Brasil para essa corja que preenche as forças internacionais. Não desistam do Brasil, não desistam do direito e vamos lutar pela manutenção da Constituição da República Federativa do Brasil. Um abraço a todos. Muito bem, doutor Caio. Endossado embaixo. Eu também me despeço de você, me despeço dos colegas, agradecendo a permanência de vocês e do doutor Caio aqui, que a sua agenda é muito apertada, mas que conseguiu uma hora para bater o papo com a gente, que me deixou bastante feliz, satisfeito, orgulhoso dessa amizade, de um povo que eu adoro, Rio de Janeiro, amo, né? Eu preciso ir aí para reviver a energia positiva do Rio de Janeiro e muitos amigos que eu tenho, graças a Deus, aí no Rio de Janeiro, é sempre uma alegria. Espero revê-lo pessoalmente quando eu estiver aí, ou você aqui em BH. E a minha ideia final para a gente encerrar a live é uma frase de Rui Barbosa, grande Rui Barbosa. O Rui Barbosa falava que quanto mais grave o crime, mais você tem que tomar atenção com o processo. Porque dessas narrativas graves é que nascem as maiores injustiças. Então fica isso para a gente pensar, né? Quando a gente vê nos jornais essas acusações narrativas muito pesadas desses crimes, nesses casos aí é que a gente tem que abrir os olhos. Com isso, eu me despeço de todos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Caio. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Um forte abraço. Valeu.